Boa noite. Vamos responder nossas perguntas. Eu estou sem a folha, vocês vão me ajudar, mas por enquanto eu lembro. O que é a Sfirat HaOmer? É a contagem do Homer, os 49 dias entre Pesach e Shavuot. Muito bem. 49 dias entre Pesach e Shavuot. Mas vamos entender o que é a expressão. O que é o Homer? O que é essa palavra Homer? Homer era uma oferenda que se fazia no templo no segundo dia de Pesach, tá? O segundo dia de Pesach é dia 16 de Nissan. O primeiro dia de Pesach é 15 de Nissan, lua cheia do mês de Nissan, signo de Áries, que é o símbolo do Korban Pesach, que era um dos deuses do Egito. Que eles pegaram no dia 10 daquele mês, guardaram com eles. Os egípcios perguntavam: o que é isso? Vocês estão pegando nossos deuses? Sim, porque daqui a 4 dias nós vamos degolá-lo, vamos sacrificá-lo em oferenda a Deus, ao Deus único. E eles não tiveram medo. Falamos sobre tudo isso. Então, mês de Nissan, muito importante. Dia 15, Pesach. Dia 16, a Torá ordena que as pessoas levem, a maioria das pessoas trabalhava no campo, eram agricultores, cultivavam o campo, produziam tudo quanto é tipo de frutos da terra, e eles levavam um korban, uma oferenda chamada Homer, que era de cevada. Sim, tem uma quantidade menor de cevada, por isso, das oferendas no templo. Nem entendi o que você falou. Resumindo, contagem, deram menos cevada. Número... Não, eles tinham que levar uma quantidade de cevada, que é o Homer. O Homer é uma quantia, uma quantidade. Levavam essa quantidade, que é o Homer, de cevada, faziam uma oferenda no templo para Deus e começava a contagem a partir daí. É uma mitzvah da Torá. O que é Sfirat HaOmer? A contagem a partir do Homer. Inclusive a Torá fala assim: do dia em que você traz a oferenda do Homer ao templo, você começa a contar 50 dias. Você vai contar dias e semanas. Tá? Então, na verdade, são 49 dias de contagem, e o 50º dia, ou seja, terminou a contagem, quando anoitece, é uma festa chamada Shavuot. Tá? O que comemora nessa festa chamada Shavuot? Torá. A entrega da Torá, Matan Torá. Chag Matan Torateinu, é a festa da entrega da nossa Torá. Por que ele se chama Shavuot se é a festa da entrega da Torá? Devia ter outro nome. Por que se chama Shavuot? Por causa da contagem do Homer. Porque a gente não conta dias e semanas. Como eu falo semana em hebraico? Shavua. Shavuot, semanas. Então, a festa de entrega da Torá é chamada pelo nome da contagem. Vejam como a contagem é muito importante. Ela conecta Pesach e Shavuot. Eu já vou vincular que a gente está de Pesach a Shavuot passando da liberdade física, da escravidão, liberdade material, para a liberdade espiritual e ideológica, que é o recebimento da Torá. Quer dizer, a entrega, né? A gente está recebendo até hoje, a entrega que aconteceu no Monte Sinai. Então levou 49 dias a saga deles de saída do Egito, desde que eles saíram do Egito até chegar no Monte Sinai e ouvir os 10 mandamentos. Na verdade, o que é Shavuot? O que a gente chama de entrega da Torá? É o início. É a leitura, a proclamação dos 10 mandamentos, dos quais 2 só foram proclamados por Deus, os outros 8 por Moshe. Moshe sobe ao Monte Sinai no dia seguinte. Esse dia, sabe que dia que cai no mês no calendário judaico? É dia 6 de Sivan. Então, a maior parte da Sfirat HaOmer acontece no mês de Iyar. Tá? 30 dias dos 49 é dentro de Iyar, no mês que a gente está agora. E sobra então 6 dias do mês de Sivan, um próximo mês, e o recebimento das tábuas da lei, a proclamação dos 10 mandamentos. No dia seguinte, dia 7, Moshe sobe ao Monte Sinai para 40 dias de estudo, e ele desce ao final desses 40 dias com as 2 tábuas da lei que ele quebra, porque quando ele desce tem o bezerro de ouro. Dia 17 de Tammuz, 40 dias depois desse dia 7 de Sivan. Então comigo eu falei muita coisa, mas só para constar, para vocês entenderem e se localizarem. Então, a Sfirat HaOmer é a conexão de Pesach com Shavuot. Qual é a função dela? Sfirá é contagem. A Homer, vocês já sabem o que é. Qual é a função dessa contagem? Como é que faz a contagem? Toda noite, a pessoa, na verdade, assim, quem cumpre as tradições e cumpre mitzvot, etc., reza todo dia, 3 vezes ao dia. A primeira reza do dia é a da noite.
Arvit. Acabei de fazer ela agora lá. No final da reza de Arvit, você, antes de falar o Aleinu Lechaber, que é o final de toda a reza judaica, você faz uma brachá, porque toda mitzvah, todo preceito judaico tem uma brachá. Por exemplo, vou fazer Netilat Yadayim para comer pão. Faço Netilat Yadayim, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot v'tzivanu, al Netilat Yadayim. Abençoado és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou fazer aquela coisa, fazer a Netilat Yadayim. A mesma brachá a gente faz para a Sfirat HaOmer. No final a gente fala, Al Sfirat HaOmer, nos ordenou fazer a contagem do Homer. E aí você conta aquele dia. Você fala, Ayom Yom Echad LaHomer. Hoje é o primeiro, um dia do Homer. Passou uma semana, Ayom Shiva Yamim Shem Shavua Echad LaHomer. Hoje é um dia, ou de 7 dias, que perfazem uma semana. Hoje são 7 dias, que é igual a uma semana. E assim vai. E a gente vai contando dias e semanas, porque a Torá ordena contar os dias e as semanas, tá? É muito importante isso. Por quê? Porque está relacionado às Sefirot. Os sábios místicos explicam pra gente que a Sfirat HaOmer é uma preparação, como foi na saída do Egito, para receber a Torá. Porque a gente sai do nível de escravidão, uma liberdade física, sem a preparação adequada para receber a Torá. Para receber a Torá precisa ter uma preparação. E a pergunta é, que preparação é essa? E aí a gente entra nas tais Sefirot. As pessoas que têm estudo tradicionais, seguem o que está escrito ao pé da letra no Sidur, sabem que depois da contagem tem uma reza especial, que eu vou ler para vocês, uma reza especial em que a gente cita as Sefirot. Como? Vou explicar depois que eu explicar o que são as Sefirot, tá? E agora a gente passa para essa pergunta. O que são essas tais Sefirot? O Jorge tinha falado de atributos. Não são os 10, tipo os 10 mandamentos da Cabala, no caso. E excelente. 7 é uma para cada semana. Excelente, excelente. Você falou os 2 números que eu estou precisando, 10 e 7. Então eu vou perguntar agora o que representa o número 10 no judaísmo. O que é o número 10 no judaísmo? O que é 10? Quem lembra 10 na tradição judaica? 10 mandamentos? O que mais? Pragas. 10 o quê? 10 testes que Abraham passou. Abraham passou 10 testes, muito bom. E também tem 10 mamarot, ou seja, com 10 dizeres. Vaiomer, Deus criou o mundo. No Gênesis, vai olhar nos 7 dias da criação, quantas vezes Deus fala Vaiomer Elohim Yehi Or? E disse, Deus, haja luz. Quantas vezes ele falou Vaiomer? 10 vezes. Então está escrito no Pirkei Avot, Asara Ma'amarot Nivra Haolam. Com 10 dizeres de Deus, o mundo foi criado. Cada um desses dizeres está relacionado com uma sefirá. O número 10 representa o número da criação. Quando você cria algo novo, que não existia, o número 10 está ali. Pessoal, eu diria que as sefirot, elas são o DNA do universo. Tudo que foi criado no universo tem as 10 sefirot. Tudo, cada partícula. Do microcosmos ao macrocosmos, que aliás são muito parecidos, né? O que é o microcosmos? Quais são as fronteiras do microcosmos? São núcleos com órbitas no escuro. O macrocosmos é assim também. São astros com órbitas no escuro também. Então é a assinatura de Deus. Tudo no universo, cada partícula tem as 10 sefirot, inclusive o ser humano. Então o corpo humano tem as 10 sefirot, além de cada célula, de cada partícula, mas o corpo humano, ele tem as 10 sefirot nele. A gente vai ver como nesse desenho que vocês têm aí da árvore da vida, tá? Então, que são essas 10 sefirot, tá? E agora vamos ao desenho que está ali embaixo para a gente completar. No número 1, que vocês estão vendo lá em cima, e vejam que são triângulos. As sefirot são divididas em 3 grupos de 3 sefirot, que nem as makot, as pragas no Egito, elas eram 3 grupos de 3. Não sei se eu falei isso, comentei isso com vocês, que as pragas eram 3 grupos de 3 porque elas iam ficando cada vez mais próximas. Lembra que eu falei isso? Ou seja, no Nilo, ao meu redor e no meu corpo, né? Sempre assim, ou seja, sangue no Nilo, rãs aqui ao meu redor, piolho em mim, sim? E assim vai. Os 3 grupos eram mais longe, mais próximo e na própria pessoa. As sefirot também são 3 grupos de 3 e tem elas são representadas aí por números, mas
a colocação na árvore, não sei se segue a ordem numérica exata. É na vertical, né, que tu vê. Não. As 3 primeiras sefirot, elas são sefirot mentais. São sefirot intelectuais, tá? E elas são chamadas, não anotem ainda, porque eu vou dizer para vocês onde tem que escrever cada uma, tá? Elas são as famosas Chokhmah, Binah e Dat. A sigla Chabad, tão famosa, mundialmente famosa, é o acróstico dessas 3 letras. O que é Chabad? Chokhmah, Cha. Binah, Ba. Dat, D. Chabad. Chokhmah vamos traduzir como sabedoria. Chacham é sábio. Binah vamos traduzir como compreensão. Lehavin, entender. No hebraico, Binah. E Dat vamos traduzir como conhecimento. Ladat é conhecer alguém, conhecer alguma coisa. Essas 3 sefirot intelectuais, elas também têm a ver com o mundo binário, sim? Porque assim, o mundo é binário, mas tem sempre um elemento que conecta a dicotomia, ou conecta a dualidade, sim? Então, a Chokhmah é uma intelectualidade mais voltada para o lado masculino, mais voltada para a objetividade. A Binah mais para a compreensão e a subjetividade, e vem a Dat e é o equilíbrio entre os dois. É a junção dessas 2 intelectualidades masculina e feminina na Dat. Dat também é chamada de uma 11ª sefirá, que ela é confundida com a Dat, que é Keter. Keter é coroa, tá? A Dat é relacionada com a boca e com a coroa, tá? A Binah também é relacionada com a fala, tá? Mas isso assim são discussões místicas e cada cabalista fala uma coisa diferente, mas vamos colocar aí no nosso treino. Me mostra, por favor, a figura, porque eu não sei ela de cor. Me mostra, por favor, me presta aqui a folhinha. Então nós vamos colocar a Dat no número 1, que é o equilíbrio. No número 1 é a Dat, o resto eu lembro. No número 1 vocês vão colocar a Dat, mas vão colocar também a palavra Keter, entre parênteses, Dat, e entre parênteses Keter, que quer dizer coroa. Dat é conhecimento. Vocês vão colocar no número 2, o número 2 está à direita? Sim. Tem que pegar a folhinha aqui, eu vou acompanhar por aqui. Então olha lá. No número 2 nós vamos ter a Chokhmah, tá? A Chokhmah, que é a sabedoria. E no número 3 vamos ter a Binah, que é a compreensão, tá? Onde estão essas sefirot intelectuais, mentais no corpo do ser humano? Na cabeça, tá? Estão na cabeça. Tem quem também explique onde está exatamente no cérebro, mas não vamos entrar nisso agora não. O próximo grupo de 3 sefirot são sefirot emocionais ou éticas e morais. Tá? Esses 2 conceitos também se confundem, emocionais ou éticas e morais. E elas são Chesed, Gvurá e Tiferet. Chesed é piedade. Gvurá, bravura. Tiferet é beleza. Sendo que beleza também é a sefirá da verdade. É muito interessante isso, porque eu até ouvi hoje uma discussão, vi um vídeo hoje de uma discussão sobre isso, sobre definição de beleza, e lá fala muito da relação da verdade com a beleza. Ou seja, Tiferet engloba esses 2 conceitos, a verdade e a beleza. Vamos colocar aqui na nossa árvore, vamos colocar no número 4 o Chesed. Chesed é C-H-E-S-S-E-D, Chesed. No número 5 vamos colocar o seu contraponto, que é a bravura, a Gvurá. E no meio, que é o coração, né? Onde seria o coração no corpo humano, número 6 é a Tiferet. De novo, beleza e verdade. No número 4, a gente tem o braço direito, tá? E no número 5, o braço esquerdo. Isso é muito famoso, que, por exemplo, em educação, na educação judaica, se costuma dizer que qual é a boa educação? É que a smol docha
e a Emin Mekarevet. A esquerda afasta e a direita aproxima. Ou seja, toda boa educação tem que ter um certo rigor, limites, regras, tudo com amor, claro, mas que tem que ter. E a esquerda, por quê? Porque a esquerda é a nossa mão mais fraca. Sim, estou falando da maioria que são destros. Se a pessoa é canhota, a esquerda do canhoto é a direita. Sim? É só uma questão do que é a regra geral. Então a esquerda dos destros, que são maioria, empurra porque ela é mais fraca. Então você empurra com cuidado e com uma menos força. A direita, que é forte, que é a mão da piedade, você aproxima com toda a força. Então a esquerda afasta e a direita aproxima. Essa é a frase máxima da educação judaica. Indo então para o próximo grupo de 3, nós temos agora o trio de implementação e comportamento, tá? As 3 próximas sefirot elas saem do universo da teoria, porque os 2 primeiros grupos são de teoria, intelectual e emocional. Agora a gente parte para a ação, para concretizar o que a gente pensa e sente, ok? E elas são as sefirot de Netzach, Hod e Yesod. Netzach é eternidade. O nome daquela Tnuá, né, que tem lá em São Paulo, Netzach. O que quer dizer Netzach? Eternidade. O que é Hod? Hod, H-O-D, esplendor. Esplendor. E o que é Yesod? Fundamento. Tá? Então, no número 7, que seria a perna direita, nós vamos colocar o Netzach, eternidade. No número 8, que é a perna esquerda, nós vamos colocar o Hod. E o número 9, onde vocês acham no corpo humano que é o número 9? Desculpa, o Rod é o quê? Oi? Virilha. Virilha, no órgão genital. Masculino ou feminino. Virilha foi um nome bonito. Foi bonito, virilha. Na virilha, muito bom. É ali do lado da virilha, tá? Deve ter sido legal. Dos 2 lados da virilha. Então, o órgão genital, que é o órgão criador, né? Onde nós nos aproximamos mais de Deus, nos tornamos criadores. É o Yesod, é o fundamento. Tá? E no número 10 é a 10ª sefirá, que é a sefirá de Malchut. Ela está no corpo todo, é a conexão do ser humano com o plano espiritual. O que é Malchut? Reinado. Reinado, muito bem. Reinado. Ou seja, é o que você... Por que é reinado? Por que vocês acham que é reinado? Porque remete àquela questão que nós falamos do que é liberdade. Ou seja, quem é o teu rei? Quem comanda você? Sim? Essa é a sefirá que te conecta com o plano espiritual. Fala, Pedro, o que você quer perguntar? Só perdi a tradução de Rod. Rod é o número 8. Na tradução. Ah, esplendor. Esplendor. Tá bom? E Netzach é eternidade, isso? Netzach é eternidade. Eternidade. É. Então, agora a minha pergunta é a seguinte. Vejam só. Nós temos no judaísmo, basicamente, 2 vias de conexão com Deus. A primeira delas é o estudo da Torá. Torá. O segundo é a tefilá, oração, reza. Tá? A primeira via, e eu estou falando via porque é um diálogo, Deus entrega a Torá, vem de cima para baixo, e nós estudamos a Torá. O que é a nossa contrapartida para ir na direção de Deus? Estudar. Abre a Torá e estuda, para saber como é que se comporta. A tefilá é o contrário, a reza é o contrário. Nós rezamos para Deus, e a contrapartida dele é que ele nos responde. Se a gente tem mérito, né, ele nos responde. Em geral, ele sim responde. Eu pergunto para vocês, se a gente tem basicamente 2 grupos de sefirot ligadas à nossa teoria, ou seja, a parte ideológica. Razão e emoção. As 3 primeiras são razão, né? São intelecto. As 3 segundas, o segundo grupo é emoção. Qual que está conectada com qual? Ou seja, a Torá está mais conectada com intelecto ou com emoção? A tefilá está mais conectada com intelecto ou com emoção? O que vocês acham? Tefilá é mais emoção. O quê? Tefilá é mais emoção. Tefilá é mais emoção. Quanto mais emotiva é a tua tefilá, a tua reza, mais ela tem força. Se você derramar lágrimas, então, ela tem uma potência enorme. Então a Torá é mais racional, intelectual. Você tem que estudar a Torá.
Quais sefirot deveriam ser ligadas a Sfirat HaOmer se eu estou esperando pela entrega da Torá? A Sfirot de que grupo é a que tem que estar concentrada na Sfirat HaOmer? A intelectual, da cabeça, certo? É justamente aquela que sai. É justamente o grupo que vai embora. São 10, né? A gente vai tirar 3, quais? Chokhmah, Binah e Dat, e vai ficar com as 7 restantes. E aí muda a contagem. Chesed passa a ser a primeira, Gvurah a segunda, Tiferet a terceira, Netzach a quarta, Hod a quinta, Yesod a sexta e Malchut a sétima. E aí assim, senhoras e senhores, as semanas são semanas de cada sefirá. A primeira semana é a semana de Chesed. A segunda semana de Gvorá, e assim por diante. E os dias de cada semana são os dias de cada sefirá. Então nós temos sempre uma dupla. Então no primeiro dia do Homer é Chesed Shebe Chesed. Piedade na piedade. O segundo dia, bravura na piedade. O terceiro dia, beleza na piedade, ou verdade. Sim? Quarto dia, eternidade na piedade, e assim por diante. Hoje, por exemplo, que dia do Homer é? Alguém tem ideia de que dia do Homer é? Quantos dias faltam para Shavuot? Faltam 10 dias para Shavuot. Hoje é 39. Bom. Então, eu já estou acostumado, eu sei. Primeiro, quantos dias e semanas são 39? Porque eu falei, acabei de falar. Hoje são 39 dias, que são quantas semanas? 7. 5 semanas. E quantos dias do Homer? Por quê? Porque 5 semanas dá quanto? Quanto é 5 vezes 7? 7, 14, 21, 21. E hoje é o dia 39, então são 5 semanas e quantos dias da sexta semana? 4 dias. Então hoje, que dupla de sefirot são? Vamos ver quem é que é bom nisso. Vejam bem, quinta semana. A quinta sefirá, começando de Chesed, é... Gvorá. Gvorá é segunda. Hod. Não é Hod. É Hod? Sim, aqui. É Hod, muito bem. É Hod, muito bem. E o quarto dia qual é? Netzach. Então hoje é Hod, Netzach Shebe Hod. Não, erramos. Sabe por quê? Porque já passaram 5 semanas, então a gente está na sexta. Certo? A gente está na sexta semana. Então, se estamos na sexta semana, é Netzach Shebe Yisod. Eternidade do fundamento. Tá? Muito bem. Cada dia existe uma segulá. O que é segulá? Já falei essa palavra aqui algumas vezes. Uma simpatia. Existe uma simpatia especial em cada dia para melhorar naquelas sefirot. Na sefirá da semana e daquele dia. Então hoje, que dia está começando agora à noite? É um dia que é propício para a gente trabalhar e se elevar em quê? Nessas 2 sefirot. Eternidade do fundamento. Ah, mas o que é isso? Isso precisa ter uma aula inteira para explicar cada sefirá exatamente o que é, tá bom? Mas para ter noção do que a gente está falando, já basta. Agora minha pergunta é a seguinte. Por que as 3 sefirot intelectuais justamente foram as que foram tiradas? E só ficamos com as sefirot de ética e moral, emocionais e de comportamento, de implementação, de ação. Não, é porque quando tu receber a Torá, daí tu vai ter que... Muito bem. Essa é a parte da resposta. A intelectualidade só vai nos interessar quando a gente tiver a Torá conosco, que a gente vai começar a estudar ela. Mas a preparação para receber a Torá é nos tornarmos pessoas mais éticas e morais nas decisões e no comportamento. A Kabbalah chama isso de criar um kli. Você cria um utensílio. Não consegue receber a Torá direito quem não tem primeiro uma lapidação das suas emoções, da sua ética, da sua moral e do seu comportamento. Eu digo para vocês com tristeza que tem gente que cumpre Torá, cumpre mitzvot, come kasher, cumpre Shabbat, põe tefilim com os homens todo dia, mulheres acendem velas, sim, cumprem todas as mitzvot e não tem necessariamente um comportamento lapidado como a própria Torá quer. Ou seja, isso é que tem que acontecer como pré-condição. Claro que a Torá vai maximizar isso, otimizar isso.
mas é preciso que a pessoa tenha uma lapidação anterior. Claro, tem situações em que a pessoa tem pouca lapidação, ela é bruta, ela tem um comportamento, e a Torá vem fazer isso. Mas se a gente tem noção e condição, a gente tem que fazer isso antes de receber a Torá. Esse é o trabalho da Sfirat HaOmer. A cada dia melhorar em algum aspecto para ter um utensílio para receber essa luz divina. Sim? Por exemplo, você quer beber água, né? Se você não tem um utensílio, você vai usar as mãos para reter a água. Se você não tem nem isso, o caso vai com as mãos amarradas, você não vai conseguir beber direito, né? Vai passar uma pá, não vai escapulir entre os dedos, né? Um utensílio bem fechadinho, bonitinho, retém toda aquela água. Na espiritualidade é a mesma coisa, tá? Agora passamos para uma terceira e última parte da aula de hoje. Na Sfirat HaOmer tem um tal de Lag BaOmer, um 33º dia da contagem. E tem costumes de luto. Já vimos porque o Jorge nos revelou. Durante a época de Rabi Akiva, há 2000 anos atrás, na época da dominação romana na terra de Israel, sim? O Império Romano é que dominava, e de maneira muito cruel, muito perversa, Rabi Akiva tinha 24.000 alunos. E esses 24.000 alunos eram discípulos de um mestre que tem como máxima no Talmud, uma frase, uma das mais famosas de todo o Talmud. Ele dizia: Ve'avta l'reacha kamocha ze klal gadol batorá. E amarás ao próximo como a ti mesmo, essa é uma grande regra da Torá. Essa era a máxima de Rabi Akiva.